Fala galera, semana 1 da NFL. Obviamente estamos aqui com análise de jogadas, tivemos na pré-temporada e agora temos durante a temporada regular completa análise de jogada, toda semana uma jogadinha para ser explicada aqui, né? E bom, não seria diferente escolher uma jogada de Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts, que foi um jogo bem interessante, foi um jogo onde nós tivemos bastante jogadas legais, mas escolhi essa jogada para falar sobre o conceito de marcação, né? E como a defesa se comporta em relação a algumas situações de jogo. E como ataque também, como um recebedor consegue bater defesas utilizando de alguns conceitos que ele tem em mente e pode utilizar, né? Bom, dito isso tudo, a gente vai aqui no início da jogada observar que o corner que vai marcar o Zay Jones é o Darrell Baker, tá? Camisa número 39, ele tá em bail. Do outro lado nós temos um corner também. Ele tá marcando em press, né? A gente observa isso. Então você, como um jogador ofensivo, você não sabe se a marcação tá em zona ou tá em man, tá? E se pode ter uma corner blitz ou não, por conta do corner em press. Mas você sabe que tem um safety no fundo do campo. Então as opções são, ou vai ser uma cover 1, ou vai ser uma cover 3, né? Cover 3 com um safety no fundo e duas zonas fundas feitas pelo corner, nesse caso. Ou você tem uma cover 1, que é um safety no fundo cobrindo essa zona única no fundo, e os corners em mano a mano, né? E aí, bom, a gente vai passar aqui um pouco a jogada. E o ponto interessante, né? A gente sabe que tá em zona. Por quê? Os corners basicamente começam a marcar observando os recebedores, mas eles também estão olhando o campo, né? Principalmente o cara em press aqui que eu marquei. Por mais que a jogada aconteça do outro lado, esse cara aqui é muito importante em relação a isso. Ele, mesmo que ele esteja em cima do recebedor, ele está observando quem pode atacar uma possível zona em cima dele. E aí ele abdica desse recebedor e marca a sua zona para quem for atacar, né? O corner que eu falei, que é o Darrell Baker, lá do outro lado, que agora está marcado aqui, ele está observando também o campo e, obviamente, ele está observando o Zay Jones, que é o recebedor que provavelmente vai dar mais perigo a ele. Mas ele, obviamente, tem que analisar também, ou observar, quem pode atacar a sua zona na lateral do campo. E outro ponto interessante, ele vai dando backpedal e vai cobrindo a lateral, né? Ele não deixa a lateral do campo. E isso é bem interessante para que o Zay Jones vai fazer mais à frente, né? Bom, o Zay Jones ele começa a fazer sua rota gol. E dito isso tudo, chegamos ao ponto que eu disse, né? O que ele vai fazer? Ele sabe que a lateral do campo está fechada. Ele precisa ganhar essa lateral do campo, porque se ele continuar correndo reto, ele vai ter a marcação tanto do safety quanto do corner e ele não vai ser mais uma opção de passe, tá? Bom, dito isso tudo, ele faz o breaking down para ameaçar uma quebrada para o meio do campo. Isso é interessante, né? E ele quebra a marcação do seu corner exatamente nisso, porque o corner pensa que ele vai fazer uma in ou pode fazer uma push, né? E aí ele vai encurtar. Por quê? Ele sabe que o nosso querido Zay Jones é a principal ameaça, então ele vai dar um auxílio ao safety. Ele não vai simplesmente ficar marcando grama esperando ninguém, no caso, aparecer na sua zona para ele começar a marcar, né? E aí nisso ele perde tempo, porque ele ao mesmo tempo que ele para, ele dá uma ameaçada de ir para frente. E aí, bom, o Zay Jones ele se aproveita disso, faz a quebrada para fora do campo, porque ele quer ganhar essa lateral do campo, né? Não é uma corner, tá? Por mais que ele faça essa movimentação, ele só busca a lateral do campo para dar essa opção de passe para o Trevor Lawrence. O safety, ele tá preso, por quê? Agora aqui na Nets Gen, tá? A gente percebe que o Luke Farrell, que é o tight end, camisa número 89, ele faz uma cross, né? Então, o safety, que é o Thomas, ele não pode abdicar do nosso querido Luke Farrell para ir no Zay Jones, porque aí ele deixa um buraco, porque se o passe for no Luke Farrell, esse meio do campo ele tá literalmente aberto. Ele vai ficar literalmente aberto, né? Nesse caso ele não está, mas ele ficaria totalmente aberto. E era só o Trevor Lawrence ele pingar essa bola mais à frente e o Farrell iria recepcionar, sabe? E aí a culpa da jogada seria toda do safety, porque ele saiu da sua zona, ele abdicou da sua zona, ele não pode abdicar da sua zona,
né? Ele não pode deixar sua zona livre. Dito isso tudo, o Trevor Lawrence, ele identifica isso, né? E já solta a bola lá no nosso querido Zay Jones. Porque o Zay Jones, no momento que ele fica lado a lado com o corner, já é vantajoso para ele. Já é vantajoso, porque o corner não vai tirar mais os olhos dele, sabe? O corner não vai mais olhar para a bola. O corner agora tem uma marcação individual, deixa de ser uma marcação em zona, vira uma marcação individual, exatamente porque é a única ameaça que ele tem que marcar esse cara individualmente, que é o Zay Jones. E aí, obviamente, é aquilo que eu sempre digo, né? A bola tem que ser à frente do recebedor, sabe? A bola nessa situação tem que ser na frente do recebedor. E foi isso que o Trevor Lawrence fez. Ele joga a bola exatamente no ponto futuro, onde o Zay Jones ele tem que se esticar. E aí eu printei esse frame exatamente por isso, né? Ele se estica, e mesmo que o corner, que você percebe ali a mão do corner tentando bater ali na mão, no braço, no caso, no antebraço do Zay Jones, o Zay Jones está com os dois braços esticados. E aí não tem como, sabe? A não ser que o Zay Jones fosse mais fraco do que o corner, que não é a situação também. Ele recepciona, pega a bola, utiliza do seu corpo da sua envergadura, no caso, né? Pra poder controlar a bola e fim de história, touchdown, né? Então, assim, o Zay Jones, ele utiliza do double move, né? Que é um conceito muito utilizado pelos recebedores. Quebra a marcação com isso. A jogada foi muito bem desenhada. A jogada ofensiva foi muito bem desenhada. A jogada defensiva não foi uma chamada ruim. Porém, o corner não tinha que ter caído nesse breakdown, sabe? Nessa ameaça de breakdown, nesse double move. Porque se ele não cai, provavelmente essa jogada não tinha dado certo, tá? E aí, ou o Trevor Lawrence, ele teria que dar esse passe no check down, no running back no meio do campo, e conseguiria o first down, e tudo bem, né? A defesa iria acabar num tackle. Ou ele iria forçar esse passe, iria ser interceptado, ou a passe seria defletado. Bom, dito isso tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito, né? Tanto da cover 3 utilizada nessa formação, quanto do conceito ofensivo. E é isso, tá? Bom, até semana que vem. Tchau, tchau.